Nesse vídeo vamos olhar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2018, segunda aplicação, aplicação PPL. Começando pela questão 91, ela fala que umas larvas do inseto bicho da farinha, Tenebrio molitor, conseguem se alimentar de isopor, enfim, no final das contas, transformando esse isopor em dióxido de carbono, comum ali dos produtos, né, desse processo. Bom, dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos e etc. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? O processo de biodegradação. A gente fala muito, né, em biologia de bio isso, bio aquilo outro, né? Então tem bioindicação, organismos bioindicadores, né? Dando, né, indicação assim, de que alguma coisa possa estar acontecendo num determinado ecossistema, especialmente poluição, né? A bioacumulação, a gente também fala bastante, né, quando elementos tóxicos, metais pesados se acumulam nos tecidos dos organismos vivos. Biomonitoramento, que parece um pouco a bioindicação, né? Você utilizar um organismo vivo como monitor, né, da qualidade de determinado ecossistema. Enfim, nesse caso aqui a questão cobrou a questão da biodegradação, né? Um ser vivo pegando um material complexo como o isopor e transformando ele, né, degradando ele em elementos mais simples como o gás dióxido de carbono. Não vou nem entrar na discussão aqui sobre o fato de dióxido de carbono ser um gás poluente, né? Porque a questão aqui está querendo justamente, assim, discutir essa coisa de você conseguir dar uma finalidade ao isopor, né? Assumir com o isopor, que é um negócio que para o meio ambiente é bem impactante também, né? Mas nunca nada é perfeito, né? Acaba no final das contas ali eliminando CO2, e aí já é uma outra discussão, né? Questão 93 vai falar sobre cegueira noturna ou nictalopia, que é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita, ou seja, pode ter uma origem genética, ou a problemas nutricionais, ou seja, a dieta da pessoa está pobre em nutrientes ou determinado nutriente, né? E isso afeta a visão da pessoa. E ele vai dizer aqui no final que uma pessoa que estava suspeitando disso, né, se consultou com o médico e o médico sugeriu uma dieta rica em carotenoides, como por exemplo cenoura. Alimentos, né, ricos em carotenoides como cenoura. Essa indicação, uma pessoa então que estava com um problema de cegueira noturna, um problema na visão, né? O médico sugere carotenoides. Essa indicação deve-se ao fato de que os carotenoides são precursores de vitamina A, né, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. A gente falou brevemente lá na prova de 2014 PPL, né, na questão 80, sobre carotenoides. Falamos, né, sobre como que alimentos laranjas, né, com cor laranja, indicam, né, que são ricos em carotenoides, que são os carotenoides precursores do retinol, né, que é a vitamina A, que é importante ali para os tecidos dessa região do olho, né, do tecido ocular, tanto na proteção ali, né, como na manutenção daquele tecido. E, enfim, basicamente essa aqui que era o tema da questão, né? Questão 99, temos aqui uma tabelinha. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo de possível crescimento de populações, então dinâmicas populacionais, né? Populações de roedores, 5 regiões, então a gente vai ter 5 populações, né? Enfim, teria aqui alguma questão de impacto antrópico com desmatamento, né? E, eventualmente, esses roedores poderiam estar prejudicando a produção armazenamento de grãos, né? Porque eles estariam atacando esses armazéns de grãos para se alimentar. Bom, para cada uma das 5 populações analisadas, 1, 2, 3, 4, 5, identificou-se a taxa de natalidade, nascimento de indivíduos, mortalidade, morte de indivíduos, emigração, saída de indivíduos de uma população e imigração, que é a entrada de indivíduos numa população. Enfim, então está aqui o quadro, né, com os resultados desse estudo que foi feito. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem, se esse resultado aqui, né, que foi obtido no estudo, permanecer da forma como está, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na armazenagem dos grãos? Considerando que a população que tiver maior número de roedores vai estar dando o maior prejuízo, né, para esses grãos estocados. Um cálculozinho simples, né, leva a gente a entender que a população 4 daria um maior prejuízo, por quê? Quanto mais roedores numa população, né, mais prejuízo se teria. Então, assim, a gente pode fazer um cálculo bem simples assim, né? Por exemplo, considerando que a população 4, mais 52 indivíduos que nasceram, menos 25 indivíduos que morreram. Daria mais 27 indivíduos, né, nascimentos, por unidade de tempo. E no caso aqui da emigração e imigração, menos 12 indivíduos que emigraram, mais 40 indivíduos que imigraram. Daria um total de mais 28 indivíduos, né, que imigraram para a população por unidade de tempo. Mais 27, mais 28 daria mais 55 novos indivíduos por unidade de tempo. Se você fizesse esse mesmo cálculo, né, para as outras populações, você veria que a população 4 é a que mais teria indivíduos no final, então seria a que mais daria prejuízo.
Questão 101. No século XVII, um cientista alemão chamado Jan Baptista van Helmont fez a seguinte experiência. Basicamente o que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma muda de uma árvore, um salgueiro, colocou ela acredito que num vaso, né? Encheu de terra. Essa muda pesava 2,5 kg. Ele colocou 100 quilos de terra naquele, suponho que um vaso, né? Tampou esse vaso com uma placa de ferro, enfim, fez toda uma metodologia ali, né? E durante muito tempo, durante 5 anos, ele molhou diariamente essa árvore. Ao final de 5 anos, ele percebeu que daquela terra que ele colocou 100 quilos, o peso praticamente não tinha alterado, né? Ele continuava com 100 quilos, mas a árvore agora estava pesando 80 quilos. Ou seja, a árvore aumentou muito a biomassa dela, mas a terra continuou a mesma quantidade. Por que esse experimento era importante? Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem matéria orgânica do solo. Possivelmente naquele tempo as pessoas imaginavam que as plantas, como os seres heterótrofos, né, se alimentavam de matéria orgânica no solo, né, etc. As plantas são seres autótrofos. Elas produzem a matéria orgânica delas a partir da fotossíntese. Então a energia solar mais a água, por isso que ele regando, né, ele regava, a água é importante, mais luz do sol, ela produz açúcar com base, né, CO2 da atmosfera, energia solar, né, e água. É isso que a planta precisa para se alimentar, para produzir alimento. Ela não precisa de matéria orgânica no solo. Dito isso, é importante, eu vou colocar aí um texto, né, só para mostrar que existem casos em que plantas podem sim absorver matéria orgânica, especificamente açúcares, né, açúcares simples do solo através das raízes. Não estou querendo dizer que o gabarito tem que ser anulado, nada disso. Só estou dizendo que em alguns casos específicos, algumas observações específicas lá que foram feitas, algumas plantas têm, em condições específicas, capacidade sim de absorver matéria orgânica do solo. Mas eu quero enfatizar que a planta não precisa disso para viver. Ela produz a própria matéria orgânica, portanto, o próprio alimento, a partir da fotossíntese. Questão 103. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina, aquela pele grossa, né, dos répteis, pensa num crocodilo, né, num jacaré, até uma cobra, né, para a economia de água metabólica. Então isso ajuda eles a economizar, reter água, a não perder muita água para o ambiente. Essa característica seria prejudicial a anfíbios, que são ainda um grupo muito dependente de água, né, de ambientes úmidos, pois acarretaria problemas em que respiratórios em razão da pequena capacidade dos pulmões dos anfíbios, né, de realizar trocas gasosas. Então eu recomendo muito que, né, quem quer saber mais sobre isso aqui, estude zoologia básica, estude, né, as características de circulação, excreção, enfim, todas essas funções orgânicas, né, metabólicas, fisiológicas, dos principais grupos de animais, especialmente os vertebrados, né, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, para entender, né, como é que funciona, como é que estão os peixes, né, tava esquecendo dos peixes, para ver como é que é diferente, né, em cada um dos grupos, o que tem de similar, o que tem de diferente. É muito importante, né? E aqui, no caso, a pessoa tinha que saber que os anfíbios dependem da respiração cutânea, né, para troca de gases, já que os pulmões deles não são tão eficazes assim, então eles fazem troca de gases pela pele. Então eles precisam que a pele deles esteja sempre úmida, então o revestimento de queratina, né, aquela coisa ressecada, grossa, iria atrapalhar a troca de gases dos anfíbios que não têm pulmões muito eficientes. Questão 105. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em duas fases complementares, uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP+, e a outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, lembra, o NADPH é o NADP+ reduzido, né? São essenciais, portanto, radiação luminosa e água. A gente comentou, né, na outra questão sobre isso brevemente. E aqui agora vamos, né, olhar aqui brevemente. Não vou entrar em fotossíntese porque fotossíntese é uma coisa muito complicada. Não dá para explicar em 2 minutos. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Vou colocar algum link aí na descrição de Khan Academy, talvez. Eles têm uma série de vídeos lá bem interessantes sobre fotossíntese. Deve ter também videoaulas no YouTube aí. Procurem a fotossíntese. Mas aqui o que eu quero extrair disso aqui é o seguinte. A fase clara da fotossíntese, né? A luz do sol, H2O, que é a água, né? Essa água é hidrolisada, a hidrólise da água gera no final ali, elimina, né, oxigênio. Mas o que está acontecendo aqui de importante? ADP está sendo transformado em ATP e NADP+ está sendo reduzido em NADPH. E esses produtos, o ATP e o NADPH, vão para o ciclo de Calvin, que é a fase escura da fotossíntese, né, a fase química, onde a partir do gás carbônico será produzido no final açúcares, que é o alimento das plantas, certo? Então, basicamente, esse era o tema da questão. Questão 109. O monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o monóxido de carbono, né, estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o CO e o oxigênio. Bom,
Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades, ah, em que processo que é produzido monóxido de carbono e que está aumentando a concentração desse gás na atmosfera. Combustão incompleta de combustíveis fósseis. Então, a combustão completa de combustíveis fósseis, aqui como por exemplo o metano, né, no final, né, do processo aqui da reação, gera dióxido de carbono, CO2, mais água. Isso aqui é a combustão completa. Já na combustão incompleta, né, que aí já é uma reação diferente, vai gerar ali no final CO, que é o monóxido de carbono, enfim, água e outros componentes aqui, carbonos, enfim. Aqui, quem quiser entender mais isso aqui, tem que procurar em algum canal de química aí, alguém que explique isso aqui direito. Eu tô só mencionando porque é uma questão, claramente, né, ela tinha uma carinha de fisiologia, né? Mas ela, na verdade, é uma questão de meio ambiente, né? De poluição. O aspecto fisiológico dessa questão, que é a questão da competição, né, entre CO e oxigênio, a gente pode discutir brevemente aqui. Eu vou colocar alguma leitura para aprofundamento disso na discussão, na descrição do vídeo. Mas a hemoglobina, ela tem uma afinidade pelo oxigênio, né? A hemoglobina, que é a proteína que está ali dentro das hemácias, no sangue, tem uma afinidade natural pelo oxigênio, que está representado aqui nesse gráfico aqui, ó. A pressão média, né, do oxigênio no plasma sanguíneo, no eixo X, pressão parcial do oxigênio no plasma sanguíneo, e no Y, a saturação do oxigênio, que é quanto de oxigênio que está grudado, né, que está ligado, melhor dizendo, na hemoglobina nas suas hemácias. Então, essa aqui seria a curva normal. Com a presença do monóxido de carbono, o que acontece? A hemoglobina ela aumenta a afinidade dela pelo oxigênio. E isso é ruim por quê? Porque a hemoglobina ela precisa captar o oxigênio lá no pulmão, ela se enche de oxigênio e transporta esse oxigênio até os tecidos, onde ela tem que liberar esse oxigênio para oxigenar os tecidos. Quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, ele aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, e a hemoglobina ela tem dificuldade de liberar o oxigênio que está ligado nela. Ela tem quatro pontos de ligação, melhor, vamos dizer, né? Um deles vai estar ligado ao monóxido de carbono, e nas outras três ligações onde o oxigênio vai estar ligado, vai ficar muito mais difícil de soltar esse oxigênio. Então, vai ficar um quadro ali em que a pessoa vai estar com uma baixa oxigenação, né, nos tecidos, diversas outras complicações fisiológicas, por conta desse aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio provocado pelo monóxido de carbono. Isso aqui é um problema, né? Dá para discutir isso aqui muito mais profundamente. Tem outros problemas também que o monóxido de carbono causa. Mas vamos parar por aqui, né? Vou colocar alguma leitura na descrição para quem quiser se aprofundar. Questão 115 é ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose. Enfim, o problema é que é o seguinte: após serem endocitadas, né, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. Bom, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ou inibir diretamente o quê? Se ela destrói os ribossomos, né, nas células, o que ela pode provocar ali de danos? Pode provocar a morte por inibir a síntese de proteínas, né? Então ela vai estar destruindo os ribossomos das células. Sem ribossomos, né, não dá para produzir proteínas. Essa questão foi tirada, né, do livro Vida, a Ciência da Biologia, desse autor aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho nesse livro? Eu consegui achar esse livro na internet, né, em PDF. Vou colocar na descrição aí, vou indicar, né, como vocês poderiam também conseguir. Bom, e basicamente nesse capítulo aqui, o capítulo 12, quando ele vai falar de DNA para proteína, né, genótipo para fenótipo. Tem uma parte aqui que ele vai falar da mamona, ó, ricinos comunes, né? E tem uma parte aqui que ele vai falar especificamente, é aqui, ó, a ricina, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. A ricina ah, mata células ao bloquear, deixa eu tentar pegar aqui. A ricina mata células ao bloquear a síntese de proteínas. Especificamente, ela catalisa a modificação e a quebra, né, de largas moléculas de RNA que fazem os ribossomos, ou seja, o RNA ribossomal, né, que é a bancada, né, de produção de proteínas. As proteínas são a expressão do fenótipo, né? A expressão do genótipo, melhor dizendo, elas são o fenótipo, que é a expressão do genótipo. Enfim, ela vai falar algumas coisas a mais aqui. Portanto, células ricas em ricina, né, que recebem ali, que captam ricina, não conseguem sobreviver porque ficam sem os ribossomos e tudo mais. E aqui então tá a mamona, né? Uma planta que a gente está bem acostumado com ela, porque no Brasil tem bastante. Cresce em ambientes tropicais, ela é ornamental, enfim, né? E produz ricina, que é uma toxina letal que inibe síntese de proteínas pelos ribossomos. Questão 117, uma questão de física, mas como trata de algumas coisas de biologia aqui, né? Especificamente diferentes tipos de tecido, eu trouxe só para, né, a gente dar uma olhadinha nela rapidinho. Bom, o princípio básico da produção de imagens, ultrassonografia, né, é a produção de ecos. Ele vai falar aqui um pouco sobre a tecnologia da ultrassonografia, né?
Basicamente, nesse processo, o que vai estar em jogo ali é a questão da impedância acústica, né, que está relacionada à resistência do meio, a passagem do som definida pelo produto, a multiplicação da densidade, que é esse P, né, que eu acho que é a letra grega rho, do material, pela velocidade V do som nesse meio. E basicamente, por esse produto, eles conseguem entender, né, perceber diferenças estruturais nos tecidos. Quanto maior a diferença da impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. E aí ele dá uma tabelinha com alguns resultados, né? Com os cálculos aqui, com a densidade, né? E a velocidade. Em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são... A pessoa teria só aqui que ter... Eu acho que talvez desse para fazer um cálculozinho, mas eu acho que dava para resolver no olho mesmo. Um, Talvez desse sim para resolver só olhando a tabela. Bom, mas o ponto é, a resposta era osso e gordura, né? Que teriam então a maior impedância acústica. Vamos dar uma olhada nesse material que está na referência aqui da questão? Eu não tenho condição de discutir a física da coisa, né? Mas basicamente aquela questão foi tirada desse material aqui. Eu vou colocar um link para ele também na descrição. Eles vão fazer aqui toda uma contextualização, né? Toda uma introdução ao tema. Eu só quero mostrar aqui no vídeo a tabelinha aqui no final, né? Que é aquela tabelinha que está lá na questão. Só que aqui ela está completa. Aqui eles já fizeram aquele produto, né? Da densidade pela velocidade. E eu creio que por isso aqui ficava mais fácil, né? De visualmente a pessoa perceber as diferenças, né? Em termos de impedância acústica, não é isso? Bom, então, dito isso, né, é mais fácil você identificar, então, pela diferença, né, dessa impedância acústica, esse 7,67, né, desse 1,33, que é a gordura e osso, do que, por exemplo, o gordura de água, por exemplo, ou gordura de cérebro, né, que a diferença é menor. Então, assim, essa diferença maior torna essas estruturas mais diferenciáveis. Repara que eles pegaram os extremos mesmo, né, o menor e o maior, em termos de impedância acústica. A questão 119 eu não vou nem me alongar muito nela não, porque é um tema que a gente já discutiu fartamente em provas anteriores. Bom, basicamente produção de etanol combustível, né, utilizando bagaço e folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas estão listadas a seguir, né? Então a cana, a moagem da cana, né? Saída do bagaço, lavagem do bagaço, hidrólise da celulose presente nesse material, fermentação do caldo, aqui que está importante, né? Fermentação, destilação da mistura e armazenamento do etanol. Em qual etapa ocorre a síntese do etanol combustível? Na etapa de fermentação, né? A fermentação alcoólica, certo? Que produz como subprodutos, né? Que é um processo metabólico, fermentação, né? Onde o açúcar é transformado ali em álcool, portanto etanol, né? E também libera CO2, que também tem outras aplicações aí, né? Enfim, para a produção de alimentos, na indústria alimentícia, etc. Mas também bem comentado aqui em relação à produção de combustíveis. Questão 121. Essa questão ela traz um tema chatinho, né? Não é difícil, mas ela traz um texto aqui bem chato de ler, né? Com siglas e tudo mais. Portadores de astrocitoma pilocítico. Bom, é um tipo de tumor cerebral, né, que tem ali questões genéticas envolvidas e eles são causados, né, por alterações cromossômicas. Então eles fizeram aqui um experimento, né, onde eles conseguiam marcar de alguma forma essas sequências que continham, né, a informação ali, os genes, né, que estavam envolvidos com isso, e conseguiam colocar cores específicas nesses dois genes. Eles sabiam que esses genes, numa célula normal, os dois genes, né, estariam em regiões distintas do genoma. A gente pode entender cromossomos diferentes, né? Então as duas cores estariam separadas. Mas, no caso aqui onde ocorreria, né, esse problema aqui, os dois genes apareciam sobrepostos. Ou seja, de alguma forma eles foram parar no mesmo cromossomo. É isso que a gente pode entender desse texto aqui. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico seria então classificada. O que acontece quando uma sequência, né, de um gene que está num cromossomo vai parar em outro cromossomo? É uma alteração estrutural do tipo translocação. São vários tipos de alteração estrutural em cromossomos, né? A gente já teve a oportunidade de discutir brevemente isso aqui. Mas basicamente nós temos deleção, temos duplicação. A deleção é o seguinte: uma parte do cromossomo é literalmente deletada, né? Ela some. A duplicação é quando uma parte de um cromossomo literalmente se duplica, né? Sequências do DNA ali são duplicadas. Inversão é quando, por exemplo, um gene que está embaixo, né, de outro no cromossomo inverte a posição e o que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo, portanto rola uma inversão. E a translocação é um evento que ocorre entre cromossomos não homólogos, e isso é importante, porque então assim uma parte, né, uma sequência de DNA de um cromossomo vai parar em outro cromossomo.
Por que é importante saber que isso é entre cromossomos não homólogos? Porque também existe, né, troca de sequências entre cromossomos homólogos, que a gente chama de permuta ou crossing over, né? Então, assim, quando é entre cromossomos homólogos, é permuta, é crossing over, tudo certo. Quando é entre cromossomos não homólogos, é translocação. Questão 123, podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, questãozinha de evolução, né? As espécies tenham desenvolvido características que assegurem menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Lembrando que nenhuma espécie, duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho, né? As espécies, cada uma ocupam um nicho, porque o nicho é uma coisa específica da espécie. Espécies em coexistência com um potencial aparentemente para competir, elas podem ocupar nichos semelhantes, né? Elas podem explorar recursos, até mesmo o mesmo recurso, porém de formas levemente diferentes, né? Com o potencial para. Então exibirão diferenças em comportamento, fisiologia, morfologia. É aquilo, porque o nicho é a mistura disso tudo, né? O nicho é o que está sendo explorado, é a forma como está sendo explorada, né? É as influências do ambiente, enfim, a influência genética mesmo da espécie, fisiológica, etc. O nicho é uma coisa complexa, né? São todas as características ambientais, biológicas que determinam a existência de uma espécie num ambiente. Portanto, duas espécies é impossível, né, que elas ocupem o mesmo nicho, porque é específico, é intrínseco da espécie. Qual fenômeno evolutivo, portanto, explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? A força da seleção natural, né? É a seleção natural que vai selecionar, né, os que têm mais aptidão para explorar determinado recurso de determinada forma. É uma discussão super complexa, né? Eu acho que isso aqui exige realmente que a pessoa pegue livros, textos, como esse aqui que foi recomendado na questão, né? O Townsend, Fundamentos de Ecologia. Tem outros livros de ecologia também muito bons. É interessante, quem quer entender mais isso aqui, pegar livros, texto mesmo para ler, porque é um tema denso. Questão 125, o suco de repolho. Aqui é uma questão de química, né? Mas trouxe só para brincar porque tem uma coisinha aqui de biologia, né? Que é bom a gente comentar. O suco do repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco e comparar, né, a coloração final com a escala indicadora de pH, que é essa aqui, né? Então, do pH mais ácido, pH 1, né, que vai ter a coloração vermelha, até o pH mais alcalino, 14, que vai ter a coloração amarela. Ok, utilizando o seu indicador ácido-base, a escala para determinar o pH e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico tem-se respectivamente as cores. A pessoa teria que saber, né, o pH da saliva humana e o pH do suco gástrico, né? Interessante. A saliva humana é neutra, né, relativamente neutra, portanto estaria aqui no meio, e o suco gástrico é ácido, bem ácido, estaria, portanto, aqui na região do vermelho, portanto, roxo e vermelho. Questão 129 vai falar sobre genética herança mendeliana. Resumindo aqui o texto, ela vai contar, né, aquela história, né, de que Mendel, enfim, cruzava, né, linhagens puras. Então, pensem numa linhagem pura, sementes lisas e rugosas, né? Então, uma linhagem pura homozigota lisa e uma linhagem pura homozigota rugosa, né? Ele fazia o cruzamento dessas linhagens, obtinha uma linhagem, uma F1, né, totalmente lisa. Depois ele cruzava, né? Ele autofecundava essa F1 totalmente lisa e obtinha ali alguma proporção daquela descendência que vinha com a característica rugosa. Isso levou ele então a inferir, né, que alguns fatores, mesmo não percebidos, né, nas características visíveis, no que a gente hoje em dia conhece como fenótipo, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Eles estavam presentes na F1, mas não se manifestavam. Em gerações futuras, eles iriam aparecer de novo, quando ele autofecundava a F1. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão de fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas híbridas, né, de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. O cruzamento é esse aqui, ó. A F1 é híbrida, portanto azão-azinho. Né? Ele pegava então azão-azinho, cruzava com azão-azinho, dava 1/4 azão-azão, liso, 2/4 azão-azinho, liso também, porque tem o alelo dominante, né? E 1/4 azinho-azinho, com a característica rugosa, que só se expressa em homozigose porque é recessivo. Questão 132, uma idosa estava ali com um quadro de edema linfático nos membros inferiores. Aí levaram ela no médico, né? O médico identificou ali como sendo elefantíase ou filariose linfática. Bom, e aí a neta, né, preocupada em saber se ela também, como se prevenir de também ter essa doença, né? Ela perguntou ao médico como se prevenir. Qual foi a orientação, então, dada pelo médico para a jovem? Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Então, o conselho que eu sempre dou sobre questões de parasitologia é a pessoa estudar, né, agentes etiológicos, estudar a relação, né, de parasita hospedeiro mesmo, né, hospedeiros definitivos, intermediários, o ciclo de vida, pelo menos o básico do ciclo de vida do agente etiológico,
Possíveis insetos vetores, que também podem estar envolvidos, né? Alguns casos de outros animais que podem ser hospedeiros intermediários, né? Como o caso lá dos moluscos, lá na esquistossomose. Enfim, uma série de fatores que tem que ser estudados e que a pessoa tem que estar com esse repertório bem afiado para poder, né? Por exemplo, aqui a pessoa tinha que saber, né, que a filariose, né, a elefantíase, era transmitida por um mosquito. Vamos falar um pouquinho sobre filariose. O agente etiológico da filariose, ela é a Wuchereria bancroft, que é esse nematóide aqui, né, bem pequenininho. Ele tem um ciclo de vida até simples, né, comparado com outros, mas basicamente a pessoa tem que saber que um mosquito infectado, o mosquito do gênero Culex, né, que é um dos gêneros mais comuns de mosquito urbano aí, né, quando ele está infectado, então assim, não é qualquer mosquito que transmite. Um mosquito infectado pode transmitir então nemátoda, né, esse nematóide para a pessoa através da picada, e esse verme ele pode alcançar os vasos linfáticos no corpo da pessoa, e ali então ele vai provocar uma série de modificações ali, né, de danos aos tecidos, que vão levar então ao surgimento daqueles edemas, que são os membros super inchados, né, elefantíase. Enfim, eu não vou nem colocar a imagem aqui da elefantíase, porque são imagens perturbadoras, né? Mas quem quiser pesquisa aí, elefantíase, é uma coisa bem difícil, né, de ver, mas, enfim. Basicamente, então, um ciclo simplificado aqui da filariose, da Wuchereria bancroft. Recomendo dar uma olhada, vou colocar alguns links aí para aprofundar um pouquinho, né? E, enfim. Questão 133. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, Pisidium guajava, apresenta como padrão específico, ela é um organismo diploide, ela vai ter como padrão específico de cromossomos a quantidade de cromossomos nas células normais dela, né? Nas células somáticas dela, 22 cromossomos. Ela vai falar alguma coisa aqui a mais sobre, né, algumas questões específicas ali do saco embrionário e tudo mais. Mas o que importa é o seguinte: nesse grupo, as angiospermas, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva das sementes é triploide. Dito isso, durante o ciclo de vida de uma goiabeira, que é uma angiosperma, quantos cromossomos podem ser encontrados respectivamente na oosfera, que é um gameta feminino, no zigoto, que é o resultado da fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino, e no endosperma, que é um tecido de reserva. Seria então 11, 22 e 33, né? Gameta, a oosfera, zigoto, né, que é 22, né, diploide, e o endosperma, que é triploide, 33. Então tá aqui uma figurinha só para ilustrar, né, a questão da ploidia, né? Haploide, uma cópia de cada cromossomo, diploide, duas cópias de cada cromossomo, triploide, três cópias de cada cromossomo e por aí vai, né? A estrutura do saco embrionário ela é complexa mesmo, né? Então o texto aqui até coloca aqui, né, um conjunto de 8 células que após a fecundação originarão células com diferentes números cromossômicos. Porque, por exemplo, a egg cell, que é o óvulo, né, que é a oosfera, né, que é o gameta propriamente dito, tá aqui logo na entradinha aqui na abertura da micrópila, né? Ele vai receber um núcleo espermático do grão de pólen e vai formar um embrião a partir disso. Só que tem esses dois outros núcleos aqui no meio, que são os núcleos polares, que também vão receber um núcleo espermático do grão de pólen e vão gerar aqui, como aqui já tem dois núcleos, né? Mais um pacote cromossômico do grão de pólen, vai formar aqui um tecido com três pacotes, né, de cromossomos, portanto triploide, né? Basicamente, é complicado. Dupla fecundação das angiospermas é um tema super importante de se estudar para entender como acontece. Essa dupla fecundação só acontece em angiospermas, então é um tema super possível de um dia, assim, questões caírem sobre isso. Eu devo colocar um link aí na descrição para essa página aqui, né, do blog do professor Djalma Santos. Tem muitos temas legais aqui para se estudar. E o que eu gostei aqui é que ele coloca, né, a imagem da estrutura do grão de pólen, né, a parte vegetativa, as partes germinativas, né, que vai formar ali os núcleos espermáticos, o tubo polínico, que também é uma coisa importante, né, a formação do tubo polínico no processo de levar, né, os núcleos espermáticos até a abertura mesmo lá do óvulo, onde ele vai encontrar, né, a oosfera. Então, assim, tudo muito importante aqui, a formação do tubo polínico, a dupla fecundação acontecendo, né? Então, assim, vou colocar o link lá para aqui para dar uma lida e aqui tá bem explicado, né? Texto bem fácil de ler, parágrafos curtos, né? Bastante imagem. Questão 134, o fitato presente em diversos cereais apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, a proteínas, carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por animais monogástricos, como nós, né, que só tem um estômago. Por esse motivo, muitas reações ricas em cereais contêm na sua formulação final a enzima fitase, que vai agir no fitato, né, a atividade enzimática, né, para provavelmente quebrar esse fitato.
como aditivo. O esquema de ação dessas enzimas sobre fitato está representado aqui. Então aqui a fitase, né, atacando essa parte dessa grande molécula aqui, que é o fitato, né, tirando dele essas cadeias laterais, entre aspas, né, que eu não sei se é exatamente esse o nome. Essa parte aqui, né, onde tem uma proteína, essa parte aqui onde tem o amido, que é um polissacarídeo, né, então assim, uma fonte de açúcar, né. Enfim, e com isso aqui ela ajudaria então no processo de digestão dessa molécula. A adição de fitase nessas reações acarretará em um aumento da disponibilidade de nutrientes, porque ela está quebrando, né, ela está ajudando a quebrar, a dissociar dessa molécula grande, que é difícil de ser digerida, né, de ser processada. Ela está tirando aqui a parte onde tem proteína, onde tem açúcares, né, e ajuda ali um animal que de repente não tenha um estômago tão robusto para digerir esse tipo de coisa, a ter esses nutrientes mais acessíveis. Sem querer me estender muito, mas aquela questão lá foi tirada desse livro aqui, eu também tive acesso a ele através de um. Eu vou colocar na descrição aí, né? Como vocês podem também conseguir ele. Só quero mostrar lá a parte onde está falando sobre o fitato. Então, bem aqui no capítulo 3, né? Quando ele vai falar sobre os principais biocatalisadores empregados na indústria ambiental, ele vai falar sobre lipases, vai falar sobre. Que mais? Proteases, né? E eventualmente ele vai falar sobre fitases, né? E interessante que ele coloca aqui, ó, essa enzima usada em diversos alimentos, né, na indústria alimentícia, de fundamental importância porque permite, né, o aumento da biodisponibilidade de diversos nutrientes. Então, aqui a resposta lá da questão, né, a biodisponibilidade de nutrientes através do uso da fitase nesses alimentos, né. Aqui embaixo ele coloca, né, a fitase, né, ela contribui, né, para uma melhor digestão de diversos componentes em animais monogástricos, como estava lá na questão, né. E aqui tá lá, né, a imagem que foi colocada, a figura que foi colocada lá na questão, né, a mesma molécula. Só acho interessante que aqui eles não colocaram um ataque de fitase aqui nessa ligação, não sei, lá na questão tinha. Talvez lá eles tivessem pegado uma outra edição desse livro. De repente, estou com a edição antiga dele, né? Mas basicamente é a mesma molécula e basicamente aqui está sendo discutido. Quem quiser dar uma olhada mais aprofundadamente, né, eu vou colocar aí caminhos para como vocês poderiam conseguir esse livro aqui na internet. Então é isso, né? Disponibilidade de nutrientes. Ficamos por aqui. É uma provinha super interessante. Nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2019. Até lá!